Boa tarde, bem-vinda, bem-vindo, caro expressionauta, a mais uma edição do programa Duplo Expresso nessa tarde de domingo, dia 14 de junho de 2020. Então, como eu falei, a gente abre o programa com Gustavo Galvão, economista, que está ainda com aquele projeto editorial dos livros dele. Então, se você quer ajudar a viabilizar, inclusive ajudar o projeto dele a ser uma profecia autorrealizada, mas uma do bem, vá à nossa postagem do programa de hoje, em duploexpresso.com, e lá há o link para você contribuir no crowdfunding das publicações do Gustavo Galvão sobre finanças funcionais. E juntando-se a ele, a gente tem o Felipe Coutinho, que é engenheiro e presidente da AEPET, Associação de Engenheiros da Petrobras. Esses dois que concordam, pelo menos esse é o requisito para estar aqui, em enfrentar o imperialismo e sermos nacionalistas. Bora abrir a sala? Boa tarde, mais uma vez, expressionauta. Vá compartilhando enquanto você ouve. Tem que multitask aí. Boa tarde, Felipe Coutinho. Boa tarde, Gustavo Galvão. Começando com o Felipe Coutinho. Boa tarde. Abra seu microfone. Boa tarde, Rômulo. Boa tarde, Rômulo. Boa tarde. Boa tarde, Rômulo. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde ao público que nos acompanha. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Boa tarde, Gustavo Galvão. Boa tarde, Rômulo. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, expressionautas. Você está com um eco doido aí, Gustavo. A gente ficou horas e horas antes de entrar no ar tentando resolver o seu áudio e não está bom ainda. Veja aí alguma maneira de acabar com esse retorno. Tá um retorno, não sei a captação. Vamos começar. Felipe, a gente tem diversos temas para debater com o Gustavo, né, nas divergências que vocês nutrem, mas hoje a gente estava pensando em falar da questão da possibilidade, da potencialidade de substituição das matrizes convencionais, energéticas, sobretudo as fósseis, pelas novas energias. E você vinha notando algumas dificuldades até de ordem técnica para que isso se realize. Você poderia elaborar e nos instruir sobre isso, Felipe Coutinho? Perfeito, Rômulo. Sobre esse assunto, eu escrevi um artigo que foi, inclusive, publicado no Duplo Expresso, né, que chama assim, as energias potencialmente renováveis dependem das fósseis. Então, nesse artigo eu detalho por que essas energias ditas, né, essas fontes primárias ditas renováveis, elas dependem das fósseis para serem produzidas, para serem distribuídas, para serem mantidas e para que sejam confiáveis. Quer dizer, na medida em que a solar e a eólica, por exemplo, são intermitentes, né, e existem outras intermitentes também. Então, são fontes primárias de energia de pior qualidade, na medida em que elas são menos capazes de gerar trabalho em relação às fósseis, carvão, petróleo e o gás natural. Nesse artigo eu demonstro essa dificuldade que elas têm. Quer dizer, a economia mundial, ela precisa de energia, mas ela não precisa de qualquer energia. Ela precisa de uma energia que seja barata e abundante para que essa energia seja acessível e que proporcione o crescimento econômico e o desenvolvimento humano que vem do maior consumo per capita de energia. As energias potencialmente renováveis não são capazes de fornecer, não têm esses atributos, né? Elas são limitadas, elas são mais caras, elas são intermitentes, elas não são confiáveis, elas dependem para serem produzidas. Como é que você produz um painel fotovoltaico? Você produz através de energia eólica, através de energia solar? Não. Como é que você produz energia da biocombustíveis, por exemplo? Altamente dependente dos fósseis, seja na produção agrícola, seja na própria etapa industrial e nas etapas subsequentes. Então, são energias extremamente limitadas. O que eu posso tratei desse assunto nesse artigo, fazendo um contraponto aos artigos que o Gustavo Galvão havia publicado, né? E lá eu detalho bastante isso. Eu queria trazer para você e para o Gustavo, hoje, um debate sobre aquela questão do New Deal verde. Quer dizer, o Gustavo tem defendido essa teoria das finanças funcionais, certo, que é a teoria monetária moderna, né? E tem utilizado essa argumentação de que a teoria monetária moderna associada a investimentos para a produção de energia verde, especialmente no Brasil, as energias potencialmente renováveis, seria um caminho para o nosso desenvolvimento. Ô, Felipe, tá uma moda isso, porque é bonito falar no campo progressista, as pessoas que querem a integração das grandes massas à dignidade. Se falar New Deal, todo mundo já associa uma coisa bacana. Aí New Deal verde, né, a ampla campanha em favor das causas ambientais hoje em dia, você fala, pô, duas coisas super bacanas, é quase dizer que não tem como ser contra. Você fala, New Deal verde, pô, mas nada pode ser melhor que isso. Então não é à toa que o Bernie Sanders já não é mais candidato, mas tem alicerçado a sua pretensão à candidatura democrata dos Estados Unidos com Green New Deal, um New Deal verde, e até a Coreia do Sul, como a gente
veio a saber um pouco mais em detalhes na última sexta-feira, quando recebemos diversos economistas aqui, inclusive o Wallace Moreira, que dedicou seu PhD ao estudo do caso da Coreia do Sul, e está lançando um curso sobre a Coreia do Sul junto com Paulo Gala, falava que lá na Coreia do Sul a resposta deles à atual crise é justamente um New Deal verde, com esse nome mesmo, New Deal verde. Então é algo que está aí, né, captando, ou pelo menos tentando captar corações e mentes progressistas ao redor do globo, Felipe Coutinho. Exatamente, e é uma falácia, quer dizer, eu vou... Simples assim. Por que é uma falácia, né? Por que isso não funciona? A teoria monetária moderna é muito atraente para as esquerdas porque é uma forma de justificar os gastos do governo. Então, quando você encontra uma maneira de justificar os gastos do governo sem precisar enfrentar os interesses antagônicos do grande capital, das finanças, isso parece muito atrativo para aqueles setores ditos de esquerda e que não querem partir para um enfrentamento real com os interesses do sistema financeiro concentrador e internacional. Não querem enfrentar o sistema imperialista, por exemplo. Então é muito fácil você usar a justificativa do investimento público, o investimento do governo, através da teoria monetária moderna ou das finanças funcionais. Por isso é tão atraente. Nos Estados Unidos, né, os democratas de esquerda lançaram esse Green New Deal, né, um programa alternativo no futuro governo dos Estados Unidos, para fornecer serviços públicos, educação e saúde, e para lidar com o aquecimento global, que eles atestam como algo científico, né? O aquecimento global antropogênico, como se fosse uma verdade científica, que é outra falácia. Na verdade, é apenas uma hipótese que tem sido instrumentalizada para os interesses internacionais, nessa disputa internacional e geopolítica, né? O financiamento para esses programas governamentais, né, que são muito necessários, segundo esses defensores da MMT, poderia ser alcançado pela impressão de moeda e endividamento, né? Esse Green New Deal é uma tentativa de redefinir a agenda da política econômica e social em favor do trabalho nos Estados Unidos, na Europa, pela primeira vez desde o New Deal original. Isso, de certa forma, é bem-vindo, o objetivo é bem-vindo. O que não é real é essa possibilidade de que apenas imprimindo... Opa, o sinal do Felipe Coutinho dívida, congelou, mas já voltou. Você dizer que né? não então, é eles possível... defendem o Serviço Nacional de Saúde gratuito, isso é muito bom. Também defendo a educação universitária gratuita, das dívidas estudantis, deve ser um problema criar empregos, né, com salários decentes. Ele sequer está me ouvindo. Peraí, deixa aqui. Agora sim, para não ficar voz sobre voz. Agora sim, eu acho que o Felipe Coutinho voltou. Pode falar. Voltei. Tinha... Desde quando que parou? Assim, mais ou menos, tinha dado uma travada, pelo que eu estou vendo aqui, a qualidade do seu sinal, que não está muito boa. Mas essas coisas, coincidências, né? Antes de a gente entrar no ar, estava ótimo o sinal do Felipe Coutinho. Entramos no ar e já dá uma atrapalhada. Lady Murphy, certamente. Mas, Felipe Coutinho. Ih, olha só. Realmente está complicado aí a coisa, hein? Brincadeira. Bom, enquanto o Felipe Coutinho restabelece aí o seu sinal... Vamos lá, Gustavo Galvão. O que você defende é uma falácia, essa história de Green New Deal, New Deal verde? É uma falácia? Dá para descartar isso de plano? Abre seu microfone. Rômulo, claro que não, né? Eu estudo isso há décadas, né? O Felipe vem e fala que é uma falácia, né? Veja, eu sou a favor do New Deal verde, né, no Green New Deal, né, e você vê que os coreanos não são burros, né, eles estão também nessa daí. E na Europa também, veja, a Europa e a esquerda democrata também. Mas ele entra em tantos assuntos, né, ele questiona praticamente tudo que eu penso. Muito engraçado isso. Mas veja, vamos primeiro falar da energia, né. Vamos por partes, né? De fato, o Felipe está certo do seguinte fato. Não, realmente, as energias fósseis, elas têm um consumo elas têm uma eficiência energética superior às energias não fósseis, né? Que a quantidade de energia, o investimento em energia para retirar energia deles são menores do que outras formas de energia, certo? Então, em termos de puramente energéticos, o Felipe está certo, né? Mas o mundo não é só engenharia, o mundo é também economia,
política, sociedade e também, por que não, meio ambiente. Então, do ponto de vista de todos esses aspectos, exceto a engenharia, ele está errado. Por quê? Porque é o seguinte, e principalmente pelo seguinte, você tem que analisar o que cada país pode fazer. Não cabe ao Brasil, o Brasil é muito pequeno, para falar que aprovar, ou falar, eu não falar assim, eu não vou fazer essa política, porque eu acho que o aquecimento global é uma mentira, é uma falácia. Veja, isso é quase um consenso internacional. Então, eu não vou entrar nesse debate agora se é ou se não é verdadeiro, né? Eu acho que ele, para provar que não seja verdadeiro, eles têm que provar. Ele não falou que não é verdadeiro, Gustavo. Ele falou algo que é inegável, que é uma hipótese, e por definição nunca vai poder deixar de ser uma hipótese, embora seja uma hipótese quase consensual, digamos assim, na comunidade científica, os especialistas na matéria, mas porque que, cientificamente, por definição, para todo sempre, será sempre apenas uma hipótese, por mais apoio que tenha. Porque você não tem como isolar variáveis, você não tem como fazer a experimentação, o empirismo e fazer um modelo e replicar. Não tem outro planeta Terra, não tem 10 planetas Terra, não tem como fazer grupo de controle, etc e tal. Então, estudo multicêntrico, randomizado, duplo cego, etc e tal, não tem. Então, para sempre, como a gente não pode fazer o teste, não tem como replicar e comprovar essa hipótese dos gases de efeito estufa, efeito estufa, para sempre vai ser uma hipótese. Só que, aí também, a gente tem que entrar com a consideração do chamado princípio da precaução. Porque justamente por só termos um planeta Terra, a gente fala, não, eu não vou me pautar apenas numa hipótese. Bom, se a hipótese estiver certa e a gente for contra ela, danou-se, não tem o que fazer mais, né? Então, por aí então o que ele falou é que é uma hipótese, ele não falou que não existe, ele falou que é uma hipótese, é uma qualificação correta. Então, para um debate amadurecido, fora paixões, e hoje em dia essa agenda ambiental é muito politizada e dá voto, sobretudo na garotada, na juventude, aqui na Europa, todo mundo agora é ambientalista radical, porque senão não se elege. Um debate assim, franco, adulto, eu acho que aqui a gente pode fazer isso, é esse. É uma hipótese, mas é uma hipótese muito importante, porque a gente só tem um planeta, Gustavo Galvão. Rômulo, em ciência tudo é uma hipótese. Tudo é uma hipótese. Todos os... A lei da gravidade é uma hipótese? A lei da gravidade é uma hipótese? É uma hipótese. Não, ela foi testada. Tem gente que não acredita. Não, mas peraí. Eu tô falando, é uma hipótese. Não, eu sei que tem gente que não acredita. Não, mas veja bem, o grau de confiabilidade varia, mas tudo é uma hipótese. Mas não vamos entrar nessa discussão. O grau de confiabilidade, ele pode dizer que o grau de confiabilidade dessa hipótese não seja tão alto na opinião dele. Mas é uma hipótese como tudo em ciência é uma hipótese. Inclusive, depois a gente pode descobrir que a eletricidade é outra coisa, sei lá, entendeu? Mas a confiabilidade dela é muito alta, porque já temos muitos séculos aí testando essa hipótese. Mas o fato é, você falou corretamente, a questão da precaução. Tem outro princípio também, que é o princípio da unanimidade. Não cabe a um país pequeno, a um país único, questionar uma unanimidade internacional. Eu acho que a gente tem que trabalhar com o fato de que a unanimidade internacional acredita nisso. Então, a gente tem que trabalhar para isso ser benéfico ao nosso país. E não lutar contra o moinho de vento, entendeu? Ser o Dom Quixote e achar que pensa. Então, é um fato real, um fato político real. Aí sim, né? Não é uma hipótese, é um fato político real que existe esse consenso. Certo. Então, e a gente tem que trabalhar para ele não ser útil e não lutar contra ele. E segundo o seguinte, ainda digo o seguinte, se o que ele está dizendo essa hipótese é tão fraca, por que o Putin não questionou essa hipótese se ele perde? A Rússia é o maior exportador de gás, é o segundo maior exportador de petróleo, é o maior reserva mundial de carvão. Por que a Arábia Saudita não questionou isso? Pela razão que você falou, Gustavo. Pela razão que você falou. Então, no início, realmente, a China e a Rússia ensaiaram impulsionar essa visão ceticista com relação à hipótese do aquecimento, mudanças climáticas antropogênicas causadas pelo homem. Mas aí depois eles viram o seguinte, bom,
não adianta, mesmo que a gente esteja certo, o mundo inteiro vai fechar um consenso dizendo que é e vão adequar o comércio internacional a isso. Então, se a gente continuar com a nossa matriz energética suja, sem se importar com isso, os caras vão ter desculpa para impor direitos de importação, sanções, etc e tal. Então, mesmo que não seja verdade, a gente tem que jogar o jogo conforme a maior parte do mundo está fazendo. Então, no início, fizeram isso, a China falou, bom, então vamos jogar de acordo com as regras deles e bater os caras. Então, aí começaram a investir, subsidiar o desenvolvimento de energia, usando a energia fóssil, lá o carvão, mas se tornaram os líderes na produção de células fotovoltaicas para energia solar. Então, é aquela coisa, se você não pode vencê-los, junte-se a eles. Foi mais ou menos isso, o pragmatismo. É isso que eu estou falando. Né? Não é isso que eu estou falando? É isso que você está falando. Então, se a Rússia que é poderosa, a China que é poderosa, está nesse projeto, está trabalhando com essa realidade, por que nós não vamos trabalhar se ela é muito mais favorável a nós do que a Rússia e a China? Ô, Gustavo, só dá um tempinho, porque o Felipe falou alguma coisa. Felipe, está ouvindo a gente? Você está congelado a sua imagem, mas eu estou ouvindo. A sua imagem está congelada. Eu queria saber se eu estou... Não, quem está congelado é você. É a sua imagem que está ruim. Então, eu vou fazer o seguinte. Quando você for falar, a gente fecha a sua imagem, você fecha e fala só com o seu áudio, para ver se pelo menos com o áudio a gente fica direitinho. Mas seu sinal é que está bastante ruim. Mas prossegue, Gustavo. Então, o primeiro ponto é o seguinte. Isso é um dado da realidade. O mundo acredita nisso. Ou seja, acredita ou faz que acredita, né? Enfim. Faz que acredita, né? Então, pronto. Eu não vou entrar em discussão de física aí, não, porque... Isso é fato, o que você está falando. Então, já há uma decisão política mundial, política econômica, de que a economia global se reoriente nesse sentido. Então, e nesse sentido, o que eu estou defendendo, nesses artigos que eu fiz, eu estou defendendo uma nova política ambiental global que é diferente do Acordo de Paris. Eu não defendo esses acordos de crédito de carbono, eles nunca funcionaram e tendem a não funcionar. O custo dele é muito alto, ele tem vários problemas e eu estou propondo o seguinte: o banimento, né, lento e gradual, mas o banimento por 40 anos da utilização de carvão mineral para produção de eletricidade no planeta. Se você fizer isso, o que vai acontecer? Hoje, o carvão mineral para a produção de eletricidade, ele é mais de que 20% do total de emissões de carbono do mundo. E a simples substituição de carvão mineral por gás natural ou petróleo já diminui significativamente a emissão. Ou seja, não é para não... Mesmo consumindo combustíveis fósseis, ou mantendo o consumo de combustíveis fósseis, mas substituindo eles de carvão para gás, por exemplo, você já reduz a metade as emissões de carbono da produção de eletricidade a gás, de carvão. Porque o gás natural, por ter uma quantidade muito maior de hidrogênio, quando é queimado, ele produz uma quantidade muito menor de gás carbônico. Ok. Ele produz mais água relativamente à combustão do carvão mineral. Eu acho a sua ideia muito boa, Gustavo, mas aí eu também vou usar a mesma navalha que você usou contra o Felipe Coutinho, que é o pragmatismo. Por que, por exemplo, a China, que é uma Arábia Saudita do carvão mineral em termos de reservas, vai abrir mão da sua soberania energética e vai ficar na mão de importações, reorientar toda a sua indústria, as suas plantas para produzir energia a partir de algo que ela não tem soberania, não tem autossuficiência, e ainda mais num contexto conturbadíssimo atual. Então eu me pergunto se esse seu plano, que eu acho sensacional, se seria viável, se é factível no mundo real. Mas vamos ouvir o Felipe Coutinho. Felipe. Mas o plano nem começou. É o seguinte... Peraí. Vai, Felipe. É o seguinte, Romulo, primeiro eu queria restabelecer o que eu falei, né? Eu não defendi que o Brasil deveria ir nos fóruns internacionais fazendo um questionamento frontal ao aquecimento global antropogênico, enfrentando essa questão nos fóruns internacionais. Não foi isso que eu disse, tá? Não é essa a melhor tática para o Brasil, realmente, porque existe essa hegemonia desse pensamento. Agora, isolada. Eu gostaria aqui de colocar para as pessoas a realidade dos fatos. A realidade dos fatos é que é apenas uma hipótese. O termo aquecimento global de origem antropogênica foi descartado. Os primeiros cientistas que defenderam essa hipótese
inclusive abandonaram essa tese diante dos dados que se apresentavam, né? O aquecimento, a variação da temperatura na Terra, ela tem diversos outros motivos que vão muito além da atividade humana, como, por exemplo, o principal deles é a atividade solar, né? Então, isso já é uma realidade que muitos cientistas, travou. Diante dos dados, da dificuldade de se provar um aquecimento global, da dificuldade de se cobrar. Está ouvindo? Agora sim, pode prosseguir. Sim. Então, diante da dificuldade de se comprovar que existe um aquecimento global, que ele é global, né? Que é um aquecimento, que ele é global e que ele é de origem antropogênica, eles inclusive alteraram o nome, né? Começaram a usar mudanças climáticas, sim, sustentando ainda que as mudanças climáticas são causadas pelo homem, em especial no consumo dos fósseis. Essa é apenas uma hipótese, não foi comprovada, tá? Existe a atividade solar, que é a principal determinante da variação climática na Terra, sempre variou o clima na Terra, e o principal componente disso é a atividade solar, que você pode observar pelas manchas solares, né? Então, eu não disse de forma nenhuma que o Brasil deveria se colocar usando essa tática de denunciar isso internacionalmente, mas essa é a realidade, tá? E a realidade é que isso tem sido instrumentalizado pelos países centrais do capitalismo para conter o desenvolvimento dos países periféricos. Então, qual a postura do Brasil no cenário internacional para poder garantir o seu desenvolvimento? O Brasil precisa se unir a esses países periféricos que têm potencial de desenvolvimento, consumindo mais energia. Então, o Brasil não deve nunca fazer isso que o Gustavo está propondo, de desafiar a China, fazendo uma proposta totalmente inadequada de banir o consumo do carvão. Isso é enfrentar a China, isso é uma declaração de guerra contra a China. O Brasil deve, pelo contrário, como são países que têm grande potencial de desenvolvimento, que estão sendo contidos pelos países imperialistas, o Brasil deveria, ao contrário, se unir à China para que a gente possa garantir o nosso direito de consumir energia como esses países centrais consumiram e consomem. A China, o crescimento chinês, desde 2000 para cá, que vem puxando o crescimento mundial, ele foi um crescimento que se deu em cima do consumo de carvão. O consumo de carvão hoje na China representa 58% da matriz energética chinesa. Você querer conter o consumo de carvão pela China é condenar a China ao atraso, é conter o desenvolvimento chinês. E conter o desenvolvimento chinês é conter o desenvolvimento mundial, porque a China é o principal motor do crescimento industrial mundial. O Brasil consome energia de uma forma ridícula. Ele não deveria estar buscando nenhum tipo de sanção contra algum país que busca o seu desenvolvimento consumindo a energia que ele tem. O Brasil tem que consumir o quê? As suas melhores energias. As energias que podem ser as mais baratas possíveis. Tá? E nós temos o petróleo, nós temos o gás natural, e nós temos potencial também das renováveis. Inclusive, hoje o Brasil já consome 39% da sua matriz energética já é de renováveis. Então, o Brasil precisa consumir a sua melhor energia, né? E não ficar buscando nenhum tipo de restrição a outros países que têm uma condição similar à nossa, países que consomem pouca energia per capita. Isso, você ter essa postura internacional é você se aliar aos países imperialistas que já alcançaram altos níveis de desenvolvimento porque consumiram as energias fósseis no passado e ainda consomem hoje. E já não mais dispõem desses recursos naturais e também dos meios, que são as empresas de petróleo, que são cada vez menos significativas, as empresas de petróleo de capital privado, sediadas na Europa e nos Estados Unidos. Hoje, as maiores empresas de petróleo são empresas de petróleo dos países que têm petróleo, né? Os países são estatais. Das 25 maiores, 19 são estatais. Das 5 maiores, 4 são estatais. Então, esse tipo de política ele é muito bonita, pode ser muito aceita aí nos círculos dos defensores do meio ambiente, na classe média de Oslo, por exemplo, mas, do ponto de vista do desenvolvimento brasileiro, é um tiro no pé. Pois é, e de forma simbólica, e refletindo o que você descrevia ainda agora, a família Rockefeller, que a certa altura controlou, foi a virtual monopolista na virada do século XIX para o século XX da produção de petróleo e derivados mundial, disse a holding lá que administra o trust, que administra a riqueza da família, que vai fazer uma transição de toda a sua carteira para sair do combustível sujo, fóssil, e passar apenas para os limpos renováveis. Gustavo Galvão, como é que você convenceu os chineses a perder soberania energética, por favor? Então, você falou que a China é a Arábia Saudita do petróleo. Não, a Arábia Saudita do petróleo, do carvão é a Rússia.
A Rússia é a maior A China reserva tem muitos mundial também. de farelo. China, Canadá e Rússia, eles todos têm lá. Então, uma é a China, outra é o Iraque e outra é o Irã, digamos assim. Não, o maior 58%. Eu não falei isso. Eu falei que o crescimento chinês se deu em cima do carvão, que é o recurso que eles têm. E hoje representa 58% da matriz energética chinesa é o carvão. Por favor, não coloque... Eu que falei, que você estava caído. Eu que falei, que era a Arábia Saudita do... Foi o Eu falei. Romulo que falou. Sim, desculpa. O Romulo disse isso. A maior reserva é a Rússia, depois é Estados Unidos e Canadá. Então, hoje a China já é uma grande importadora de carvão também, né? Claro que a maior parte é produzida internamente, mas é uma grande importadora e já estão consumindo uma quantidade significativa de carvão de baixa qualidade, com alto teor de enxofre, que gera chuva ácida na China, gera muitos problemas. A China tem muitos problemas de respiratórios, fog, né, que os ingleses chamavam antigamente, que era... Antigamente achava que Londres era o normal, o clima de Londres era um fog, era aquela neblina. Aí depois, quando desligaram nos anos 80 as usinas de carvão mineral e começaram a produzir eletricidade a partir do gás natural, acabou o fog, né? Então, acharam que era um coisa do clima, mas na verdade era da queima de carvão. Então, e a China tem isso hoje. A China quer sair do carvão. Isso gera problemas de saúde seríssimos, de baixa qualidade de vida da população chinesa, problemas de acidificação do solo, com a chuva ácida, e vários problemas de saúde. Então, e baixa qualidade de vida. Então, a China é uma potência tecnológica. Mas por que ela não fez isso então? Só tem vantagem, por que ela não fez isso ainda, Gustavo? Não, ela já está fazendo um processo. Ela está fazendo um processo. Agora, o que eu estou querendo dizer, na verdade, é em benefício dos países do terceiro mundo. A minha política é em benefício principalmente dos países do terceiro mundo e principalmente do Brasil. Mas por quê? Porque com a medida que você substitui o imenso consumo de energia do carvão e passa a consumir, no lugar dele, o gás natural e o óleo combustível do petróleo, você vai ter hoje está havendo um excesso de oferta de petróleo no mundo, um excesso de oferta de gás natural também. E você vai ter uma redução significativa da relação entre demanda, vai aumentar muito a demanda de petróleo e gás natural, e o preço do petróleo vai passar de R$100. Ou seja, quem é grande exportador de petróleo no mundo? Quase 99% são países do terceiro mundo, com exceção talvez da Noruega, né, e o Canadá, que são países de primeiro mundo exportadores de petróleo, e a Austrália. Então, o resto tudo grande exportador é Brasil, Venezuela, Arábia Saudita, árabes em geral, Nigéria, Angola. Esses são os países exportadores de petróleo. E a exportação mundial de carvão de países do terceiro mundo para países de primeiro mundo é praticamente zero. O único país terceiro mundo que exporta um pouquinho de carvão é a Indonésia e a África do Sul. Então, o resto, a Colômbia é mínimo também. Ou seja, todo o comércio de carvão é pequeno, porque a maioria dos países consumidores são os grandes produtores, e o comércio de terceiro mundo para primeiro mundo é praticamente nada. Então, mas o comércio de petróleo de terceiro mundo para o primeiro mundo é altíssimo, e se você reduz o consumo de carvão, você vai ampliar significativamente o preço do petróleo e a transferência de renda dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento. Além disso, você tem vários outros efeitos benéficos, né, que a gente poderia estar falando aí. A China, hoje, os dois países só seriam prejudicados, porque a Rússia é um grande exportador de petróleo e gás natural, enquanto a exportação dela de carvão é menos importante. A China e a Índia seriam os dois únicos países que seriam prejudicados nessa história, e isso poderia ser recompensado, por exemplo, no caso da Índia, com redução de tarifas para exportação de produtos industrializados para os países de desenvolvimento. Ou seja, se a Índia fazer um acordo desse tipo, é um acordo internacional, gente, que é feito por consenso, não é uma imposição. Então, se a Índia fizer participar do acordo e as tarifas de exportação de produtos industrializados da Índia para o primeiro mundo forem reduzidas, o benefício da Índia é enorme, porque a diferença de custo de energia, de uma energia para outra, é muito menor do que o valor agregado
da produção industrial. E a mesma coisa aconteceria com a China. Você, por exemplo, esse conflito internacional que estamos vendo entre os Estados Unidos e a China poderiam estar fazendo parte de reduzir esse acordo em troca, reduzir as tarifas nos Estados Unidos, a briga, em troca da China mudar o padrão energético em benefício da humanidade, dada a hipótese consensual de que as mudanças climáticas são causadas por isso. Então, é uma política só ganha-ganha, não tem por que um país prejudicar o outro, já que os acordos internacionais são organizados pela ONU, por consenso, ou seja, se a China dizer não, é não, mesmo porque a China leva junto com ela dezenas de votos da África e de vários outros países. Então, não tem por que ser uma coisa imposta, um consenso internacional, um acordo, uma negociação internacional, é uma proposta nova, melhor que eu estou sugerindo, é melhor do que a proposta atual, baseada em crédito de carbono e outras políticas assim desse tipo, então, e reduções voluntárias. E o Brasil é um país que vai ser mais beneficiado de todos, porque nessa política a gente poderia, se o preço da eletricidade na China aumentar um pouco, não vai ter impacto praticamente nenhum na indústria chinesa, na tecnologia, na competitividade chinesa, porque eles são extremamente desenvolvidos tecnologicamente e muito superiores aos Estados Unidos em muitas áreas. Então, isso não vai afetar a competitividade chinesa, mas afetaria significativamente a competitividade brasileira, que o Brasil é o país que produz a energia renovável mais barata do mundo. A gente poderia estar trazendo para o Brasil enormes quantidades de fábricas de aço, alumínio, cobre, etc. E também várias outras indústrias intensivas em energia. Eu acho, Gustavo, eu acho que você está falando de um Brasil pré-Fernando Henrique Cardoso, pré-privatização do setor de energia, né? Porque hoje em dia ainda é a energia mais barata do mundo, renovável, depois desses contratos de concessão renovável com IGPM, que são praticamente não oficialmente dolarizados, tanto que a gente perdeu competitividade em eletrointensivos, aí, cerâmica, alumínio e tal, não foi não? Sim, é verdade, mas você sabe que é verdade parcialmente, eu vou te explicar por quê. Primeiro, eu sou a favor de estatizar 100% da infraestrutura brasileira, inclusive, principalmente o setor elétrico. Então, a energia voltaria a ser barata para todos os brasileiros. Todos somos, o problema é botar o guiso no gato, Gustavo. Claro. Mas outra coisa que acontece é o seguinte, é interessante que o que você falou é verdade parcialmente, porque o modelo do setor elétrico atual brasileiro, ele é caríssimo, é um dos energias mais caros do mundo para o consumidor, para o cidadão, e para a indústria pequena e o comércio. Mas para a indústria eletrointensiva, é também ainda uma das energias mais baratas do mundo, porque eles compram energia no mercado livre. Então, quando tem a período do verão, quando tem muita chuva, o preço da energia cai a valores ínfimos. Então, metade do ano eles compram energia a valores muito baixos, inclusive um absurdo, inclusive excessivamente baixo, né? As grandes indústrias de eletrointensivas, etc., pagam taxas muito baixas de energia no verão e pagam taxas médias. Então, tem uma média anual baixa em termos internacionais, média baixa. E também é claro que essa política também está mudando com o aumento crescente da produção de energias renováveis no mercado livre a baixo custo. Também essa energia vai manter barata no Brasil para os eletrointensivos que compram no mercado atacadista de energia. Muito bem. Olha só, por hoje a gente não pode estender muito mais essa conversa, porque vamos ter o debate entre o professor Luiz Moreira, Nildo Urix e o Wendel Pinheiro. Mas eu pediria, obviamente, para tentar reequilibrar um pouco as posições, que o Felipe Coutinho fechasse o debate por hoje. Felipe. Bom, Ramos, essa perspectiva que o Gustavo coloca é uma perspectiva que não tem base real. Né? Isso aí não tem base real. Quer dizer, você imaginar que a gente vai ter um acordo internacional em que a China vai abrir mão e vai assumir um custo maior, vai banir, vai aceitar o banimento do carvão, que representa 58% da sua matriz energética, e na medida em que a China vai aceitar isso, que é uma declaração de guerra contra o desenvolvimento chinês, sem praticar nenhum tipo de sanção, especialmente com relação ao país que propõe isso, se eu sou do governo chinês e um país como o Brasil propõe algo dessa natureza, a primeira coisa que eu vou fazer é sancionar o Brasil. Sancionar violentamente o Brasil, porque o Brasil vai ser o inimigo do meu desenvolvimento.
entendeu? Então, quem propõe isso para um país soberano como a China é um inimigo da China. E é um inimigo do desenvolvimento mundial, certo? Então, se é contra o desenvolvimento mundial, quer que a gente volte a ser catador e caçador, tudo bem, tem lógica. Vai abraçar a árvore e vai ser catador e caçador. Agora, não é essa perspectiva que eu vejo para a humanidade. A gente não tem que voltar a ser catador nem caçador, nem arrumar inimizade com a China, que é o país mais dinâmico do crescimento mundial. A gente tem que buscar se aliar à China, a gente tem que enfrentar os interesses imperialistas, que são aqueles que usam essa retórica, instrumentalizam a defesa do clima, entre aspas, para promover os seus próprios interesses e chutar a escada dos países em vias de desenvolvimento, como é o caso do Brasil e da China. Nós temos que, pelo contrário, nós temos que enfrentar esses países imperialistas, não nos alinhar a eles em cima de uma proposta suicida, um tiro no pé do Brasil e um desafio à China. Isso eu acho absurdo. O Brasil também não vai se desenvolver exportando petróleo cru. Então, você imaginar que com essa política você pudesse promover a elevação dos preços do petróleo, e com a elevação dos preços do petróleo, o Brasil exportando petróleo cru, isso vai trazer desenvolvimento para o Brasil? Isso não tem base real. Não é exportando petróleo cru que o Brasil vai se desenvolver. O Brasil vai se desenvolver consumindo mais energia, entre elas o petróleo, o gás natural e também as renováveis, que não são renováveis, são potencialmente renováveis, são mais caras, não são confiáveis. Então, não é em cima de uma energia que é mais cara, que não é confiável e que depende das fósseis, que você vai promover o desenvolvimento brasileiro. O desenvolvimento brasileiro tem que se dar em cima dos seus melhores recursos. E o desenvolvimento brasileiro não vai se dar exportando petróleo cru. Muito menos por multinacional estrangeira, como vem acontecendo em cada vez maior medida. Então, eu acho que essa proposta é uma proposta irreal e antinacional, apesar de inconscientemente, né? Eu acredito que o Gustavo seja um brasileiro, um nacionalista, defenda nossos interesses, mas inconscientemente a proposta dele vai totalmente contra os nossos interesses e favorece o interesse imperial dos Estados Unidos e dos países europeus ocidentais. Muito bem. Gustavo, você vai ter que engolir esse sapo e vai ter, se for o caso de regurgitar, calma, vai ser na semana que vem. Então fica o teaser aí. E para concluir o programa por hoje, eu vou pedir, Gustavo, a discussão de mérito acabou. Você vai apenas falar do seu projeto editorial, do seu crowdfunding, vou colocar aqui na tela enquanto você fala, porque você tem que gerar um novo link, que a gente começou a divulgar na semana anterior. Queria que você explicasse para quem está chegando agora e não viu ainda do que se trata e como que as pessoas podem cooperar e qual a importância. Gustavo Galvão não vai responder o sapo, vai engolir o sapo barbudo, barbeado, vai engolir o sapo, Gustavo Galvão. Eu vou engolir, claro. Agora é o seguinte, semana que vem a gente continua, essa conversa está interessante, né? É muito interessante. Agora então eu peço essa discussão, né? Essa discussão que a gente teve agora tem um aspecto econômico também. Então, e o aspecto econômico é importante estar nessa série de livros que eu quero publicar, que é sobre finanças funcionais, MMT, e eu vou falar também sobre o Green New Deal verde nesse conjunto de projetos. Vou falar de energia. Então, vou falar olha só para contextualizar, quem está nos assistindo está vendo aí a postagem do programa de hoje, lá em duploexpresso.com, aqui ó, do lado do nome do Gustavo Galvão, tem um link, um hiperlink, a pessoa abrindo vai chegar na plataforma de vaquinhas virtuais, crowdfunding, em que o seu projeto está localizado. Então, vai lá, fala aí para o pessoal por que é importante eles darem essa força. Então, eu não sei se os nossos ouvintes hoje já conhecem o projeto, né? Eu já falei antes, em uns programas anteriores. Eu estou fazendo uma campanha no Quicante, né? Que é uma espécie de vaquinha, né? O link está aí, disponibilizou gentilmente. E eu preciso desse recurso para poder publicar 7 livros, cujo os 2 primeiros já foram financiados na primeira parte da campanha. Faltam financiar apenas 5. Você já enviou para a galera, né? O primeiro, né, Gustavo? A campanha fechou, ela dura 60 dias. Eu arrecadei R$ 9.900, que são suficientes para 2 livros, porque eu calculei mal o custo. Então, é R$ 5.000 por livro que eu vou gastar. E já financei. Um já está, quarta-feira dessa semana vai ser enviado pelo correio. Né? Já está aqui, eu estou embalando, que demora muito. Legal. E o outro, eu estou já acabando de escrever
e vai ser publicado, vai ser, eu acho que finalizado em 15 dias ou 3 semanas. Já estão financiados, eu agradeço quem ajudou, mas os outros eu ainda não consegui, e um dos livros vai ser só sobre essa questão do New Deal, o Green New Deal, ou seja, a relação entre a capacidade de gasto do Estado e a necessidade, a possibilidade de mudança da economia global para uma economia mais ambientalmente correta e mais socialmente correta. Eu agradeço toda a contribuição. Agora, Rômulo, eu posso fazer uma pergunta para os nossos amigos que virão agora? Boa, tá. Então você vai deixar uma pergunta para Nildo Ourix, Wendel Pinheiro e aquele que os convidou, o professor Luiz Moreira, para um debate com a renovação da treta ao longo da semana, com farpas recíprocas entre Ciro Gomes e Luiz Inácio Lula da Silva. Qual pergunta que você vai deixar, Gustavo? E pergunta aí se o Felipe Coutinho também não gostaria de deixar uma provocação. Vai lá, Gustavo. Sim, então, esse debate que eles vão travar agora eu acho muito importante, fundamental. Eu acho muito bem-vindo. São 3 grandes intelectuais, 3 grandes políticos que eu admiro muito. E eu queria perguntar para eles o seguinte: eu tô fazendo alguns cálculos aí da questão social brasileira e o gasto público, e eu estou entendendo esse programa de auxílio emergencial que o governo está fazendo, que paga mais do que R$1.000 em média por família, porque é R$1.200 para uma família com filhos e R$600 para um cidadão sem filhos, né? Para poder estar sobrevivendo em casa no meio dessa questão da pandemia, né? Desempregados, subempregados, etc. E isso eu vejo como uma revolução social, política e econômica no Brasil. Revolução. Maior. É uma reforma, revolução. Eu acho que é uma revolução. É uma revolução mais importante, talvez tão importante, na verdade, tão importante quanto a Constituição de 88. Mais importante do que o próprio Bolsa Família. Porque eu comparo os valores. O valor do Bolsa Família é R$190 em média hoje. Já está entrando no mérito. Isso aí a gente vai discutir semana que vem. Vamos lá, chamar a galera aí. Amarra aí. Para ele entender. E vai passar um valor muito maior. A quantidade de famílias atendidas é muito maior. Isso significa, na prática, o início da implantação de um estado de bem-estar social no Brasil, baseado em finanças funcionais, porque o déficit público, Rômulo, desse ano no Brasil vai ser superior a 800 bilhões de reais, coisa que era considerada impossível. A Dilma foi chutada para fora do Brasil, porque no ano de 2014 ela conseguiu um déficit de 30 bilhões de reais primário, e agora vai para 800 bilhões e ninguém reclama. E o que eu vou falar? Alguém vai falar o seguinte: o Bolsonaro vai acabar o programa agora em junho. Não vai. Ele vai estender, porque se ele não estender, ele cai em 15 dias, porque se ele não estender, as pessoas passam fome, porque a pandemia não tá pior do que estava em março, quando foi feito esse programa, porque o desemprego está pior, a falta de dinheiro está pior, o lucro do comércio está pior, então o governo vai ser obrigado a estender o programa. E até quando? Daqui mais 3 meses, daqui mais 6 meses, e depois? Como é que ele vai conseguir tirar o programa de as pessoas que se acostumaram com uma renda superior, mudaram de classe? Então, uma parte desse pessoal. Então, mudaram de classe? Olha, o Gustavo é ambicioso. Mudaram de classe, não. Mudaram de patamar, porque se o cara ganha R$190 e passa para 1.200, eu vi algumas entrevistas de pessoas falando que é santo coronavírus. Isso, não mudar de classe, mudar de patamar de renda, de qualidade de vida. A pergunta que eu faço para eles é o seguinte: como a esquerda deve se posicionar em relação a isso? Porque se o Bolsonaro já deu um novo programa Bolsa Família, vai chamar Brasil Renda, isso. E ele não vai, olha o que eu estou falando, ele não vai deixar de dar uma renda garantida até 2022, mesmo que seja menor, seja um pouco menor de pessoas, mas vai ser várias vezes maior do que o Bolsa Família. E se a esquerda não se posicionar em relação a isso, não tem chance nenhuma, nem contando a questão de urna, eleitoral, fraude, etc. Só de popularidade. A popularidade do Bolsonaro vai crescer nas classes mais baixas se a esquerda não se posicionar corretamente. Qual a posição que a esquerda deve tomar em relação a isso que está acontecendo, que é a extensão do programa emergencial? Se ela deve dobrar a aposta ou se ela deve fingir de morta? É isso que eu pergunto para eles. Muito bem. Felipe Coutinho, você gostaria de deixar alguma pergunta, provocação aí para o pessoal que vai debater
a renovação da treta entre Ciro, Lula, posicionamento da oposição diante do que a gente vê no Brasil e perspectivas? Perguntaria o seguinte, se eles acham que com da MNT, né, esse truque da circulação, imprimir dinheiro do nada, gerando dívida, se basta isso para desenvolver o país. Se você imprime dinheiro, gera dívida, entrega para o sistema financeiro, uma economia em que a presença do Estado é ridícula, tudo controlado pelo sistema financeiro internacional, o país aberto aos fluxos internacionais de capital, mas ele pode imprimir dinheiro e a impressão de dinheiro vai, milagrosamente, promover o desenvolvimento brasileiro, gerar emprego, renda, crescimento, inclusão social. Pergunto se vocês acreditam nesse truque milagroso. Tá certo, tá certo. Valeu, agradeço imensamente ao Gustavo Galvão e Felipe Coutinho por esse animado debate na primeira parte. O debate segue aqui, já temos o Luiz Moreira, já mandei o link também para o Nildo e para o Wendel, que já chegam. Valeu, Gustavo, valeu, Felipe, até domingo que vem. Obrigado a todo mundo. Valeu, conversamos aqui com o economista Gustavo Galvão e com Felipe Coutinho, engenheiro presidente da AEPET, Associação de Engenheiros da Petrobras.